Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho diferente e eu acho super legal esse tipo de vídeo, então eu decidi trazer para o canal, que é mostrando o que eu tenho no meu iPad. Lembrando que eu uso ele exclusivamente para os estudos. Eu não tenho jogos baixados, eu só tenho muito pouca coisa, mas eu não costumo jogar. Eu tenho também ele mais para os estudos, porque senão, né, como é que a gente se concentra? Não se concentra. Então, por isso eu decidi mostrar pra vocês o que eu tenho nele. E desde já, curtam o vídeo, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim, tá bom? Então, vamos começar. O meu iPad é um iPad 8. Eu comprei, a gente confessa, eu comprei ele no Paraguai e a caneta também, porque ia ficar bem mais barato do que comprar aqui no Brasil. E como eu tenho parentes que moram perto, então eles trouxeram pra mim. Eu não lembro quanto eu paguei, pra ser bem sincera. E eu comprei ele em 2021. 2021 eu comecei a usar ele. No começo, eu me arrependi um pouco de ter comprado, porque eu não usava muito, não sabia como usar. Mas conforme o tempo foi passando, eu aprendi a usar ele. E agora eu sei usar um aplicativo que eu uso, que é o GoodNotes. A minha irmã tem um iPad também, então a gente comprou em uma conta só e ela me passou o aplicativo. E é isso. Então vamos começar. A tela de bloqueio dele é essa, que já passou, né? Mas essa do próprio que a Apple disponibiliza. Olha, ele tá com 81% porque hoje de manhã eu tive aula. Bom, aquela página inicial é assim. Aqui são esses aplicativos que a gente quase não usa, né? O que eu mais uso mesmo, os que eu mais uso estão aqui. Bom, eu tenho nele uma película fosca, que eu acho melhor do que a película que não é fosca, porque a película que não é fosca, ela marca muito o dedo. E eu não sei, eu acho que não é legal, não gosto. Aí eu comprei essa pela internet, eu acho que foi pela Shopee. E duas saiu por, se eu não me engano, R$10. Então eu comprei duas películas por R$10. Então pra mim super compensou. Essa é a primeira ainda, desde que meu iPad chegou, eu uso a mesma. Porque não tem um porquê, porque eu tenho preguiça de trocar, na verdade. Mas eu acho que eu precisava trocar. Aí eu vou mostrar pra vocês a caneta antes disso. Que ela é assim. Ela tem esse imãzinho aqui. Gente, eu não sei se a iluminação tá muito baixa pra vocês. Mas é porque vai ter a luz do iPad e tudo mais. Então eu acredito que vai dar pra ver direito. E também porque quando eu acendi a luz do meu quarto, fazia muito reflexo. Então eu não sei se tá bom assim, se eu tenho que aumentar a luz. Enfim, dessa forma. Tá assim, né? Bom, eu espero que esteja bom. E aí, então, essa é a caneta. A pontinha dela aqui. E ela tem um lugar aqui pra ficar. Tá, então vamos lá. Esses são os aplicativos que eu tenho aqui. O Notion eu não uso. Não aprendi a usar ele. Aí eu tenho nessa pasta de produtividade algumas coisas. Entretenimento, que eu não uso nada disso. Gente, tá aqui, eu baixei tudo, mas eu não uso. Aí Google Chrome, Gmail, Meet, né, os necessários, enfim. E aqui eu tenho mais algumas coisas. Esse aqui eu acho que eu não lembro direito pra que é. Amazon Prime, Canva, né, Canva pra fazer todos os slides da faculdade. E esse grid post eu baixei uma vez que eu tava fazendo um projeto. E aí no projeto a gente criou tipo um Instagram
pro projeto. E aí eu usei esse aplicativo para criar aquele carrossel. Tá. Aí, uma pasta com coisinhas de compras, né? Jogos, que eu só tenho esses, mas não uso. E aí, vamos pra parte que mais importa, no caso, como estudante pra mim, é esse aplicativo, que é o GoodNotes. Eu separo ele em pastas. As coisas que elas estão aqui são coisas que eu fui deixando, não sei porque elas estão aqui, pra falar bem a verdade. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é um artigo sobre uma... Ah, eu não sei falar o que é. Tipo uma técnica de diagnóstico, meio que baseada com uso de fagos. É microbiologia misturada com imuno, misturada com biotecnologia, enfim. Aí aqui... Ah, isso aqui é do laboratório. Um planner que eu tentei fazer. Só que, gente, eu confesso pra vocês que... Ó, vocês podem ver. Eu não comprei nem... Eu não coloquei nada aqui. Então, tipo, tá bem vazio. E eu não vou continuar usando, depois eu tenho que apagar. Aí, vamos começar nas minhas pastinhas. Essa aqui é do meu quarto semestre. É o semestre que eu estou cursando agora, então eu faço 3 matérias. Sim, gente, 3 matérias numa faculdade, mas tudo bem. Atrasos. Eu faço OSCE, que seria Odontologia e Saúde Coletiva, Radiologia e Fisiologia. Então aqui é a minha pastinha de OSCE, com os materiais que o professor passou, que as nossas primeiras 4 aulas, se eu não me engano, foram do professor, e as outras 8 aulas do semestre, nós tivemos que apresentar seminários. Aí aqui, né, uma provinha antiga, porque é sempre bom conseguir com os veteranos. E mais alguns materiais. Isso aqui foi isso aqui foram perguntas que eu tinha pra fazer pro professor, aí eu fiz. E eu acho que é isso nessa pasta. É que assim, gente, sinceramente, saúde coletiva não tem muito como a gente... Pelo menos eu não consigo prestar muita atenção, porque é uma matéria que eu não gosto, sabe? Eu sei da importância dela, mas eu não sou a maior fã. Bom, aí vamos para a radiologia, né? Que é seu estudo de verdade. Apesar de ter muitos problemas com a radiologia, eu estudo. Essas aqui são algumas provas antigas que a gente tem, que os nossos veteranos, eles passaram pra gente. Aí aqui temos a RDC, que a minha professora fez a gente ler ela. E não cobrou nenhuma questão na segunda prova, mas tá tudo bem. Um artigo de tomografia, uma imagem que eles passaram. Aí aqui, essas que estão assim, foram resumos que eu fiz, que é baseado na aula da professora. Então aqui são os meus resumos, são as transcrições da aula dela. Porque ela faz uma aula gravada no horário da nossa aula e a gente assiste. Então todo dia eu acordava às 6 horas pra assistir a aula às 7h30, que era online. Eu gosto de acordar mais cedo pra eu conseguir me adaptar bem ao horário. Aí aqui tem os conteúdos da primeira prova. Da mesma forma, alguns fui eu que fiz. E aí meu namorado é da minha turma, então a gente complementava os nossos resumos. Na verdade eu fazia e ele tinha outra coisa pra fazer no horário. Então eu passava pra ele e quando eu não terminava de assistir a aula ou falava assim, ai, tá faltando alguma coisa, ele ia lá e complementava com as anotações dele. Eu não via problema em fazer dessa forma, porque eu sei que ele precisava desse horário e, tipo, tudo bem, ele não tá fazendo muita coisa, porque ele faz 2 matérias só. Mas eu ajudo, porque ele é meu namorado e eu não vejo problema. E ele assiste as aulas e quando eu preciso tirar dúvida, eu tiro dúvida com ele tira dúvida comigo e a gente faz assim. E aqui são coisas da nossa aula prática. Por exemplo, esse aqui é um resumo que eu tava fazendo de como a gente devia fazer a radiografia, apesar de que eu não uso muito ele. Nem dá pra ver direito, né? É que meu iPad, gente, ele tá meio esquisito, juro. Às vezes eu dou muito zoom assim e aí as coisas ficam todas brancas. Eu não sei o que tá acontecendo real. Mas aí
um guia rapidinho pra quando eu precisar voltar nessa matéria e olhar. E radiologia é basicamente isso. Aí, fisiologia é uma matéria assim que é bem densa, a gente tem muito conteúdo. E aí eu coloquei ela aqui assim também. Então, primeira prova, segunda prova, e as coisas que estão aqui ou são livros, no caso esse aqui é o Bernie Levy, e o da Silverthorne são os meus livros que eu uso como base. Então eu leio o livro e faço um resumo. Eu acho que eu tenho aqui os meus resumos. Por exemplo, isso aqui é resumo de sistema hormonal. Aí eu faço pelo computador, que eu acho que fica melhor. Então eu faço assim, esse é o do sistema endócrino. Acho que, não sei. Não dá pra ver muito, né? Mas enfim, que eu faço os meus resumos, porque eu tenho medo de pegar final. E se eu pegar final, pelo menos eu só leio tudo que eu já fiz. Mas eu sei que eu não vou pegar final nessa matéria, que eu fiquei muito mal na última prova. Mas enfim, que tá tudo aqui. Aí, deixa eu ver outro que tem. Que ficou bonitinho, né? Ah, vou mostrar. Essas aqui são as minhas anotações de aula. Essa professora, ela não passava os slides. E os slides dela não serviam pra nada. Então, eu fazia as minhas próprias anotações. Tá bem pequenininho aqui pra vocês, né? Mas aí, ó. Tem aqui tudo que eu escrevia durante a aula. Depois eu repassava essas anotações pra ver se tava alguma coisa muito errada e tal. Aí eu fazia o meu resumo, né? Lendo o livro. E foi assim que eu fiz. Aí eu coloco essa coisa aqui, bem aqui no cantinho da folha. E aí eu escrevo aqui. Às vezes não, às vezes sim, geralmente sim. Tá. E aí eu vou mostrar pra vocês o que mais que eu posso mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Aqui também. Aí, ó, viu, gente? Isso que eu tô falando, que ele tá dando esses bugs. Eu começo a abrir as coisas e ele para. Mas eu imagino que é porque eu tô abrindo muita coisa, né? Tá, tudo bem. Eu vou parar. Aí, eu vou mostrar minha pastinha de japonês pra vocês. Eu fiz um curso que era pela Indifes. E aí eu tenho aqui alguns materiais deles. Deixa eu só fechar isso aqui. Porque como tem muita coisa, né? Acho que é por isso que para de funcionar. Mas enfim, aí eu tenho esse material aqui. E eu não estudo mais por ele. Mas, por exemplo, aqui, ó. Chichi, haha. Ane, ane. Watashi. Oto. Tsuma. Ototo. Imoto. Kodomo. Então, esse aqui tá falando sobre a família, entendeu? Tipo, pra você aprender a falar da sua família. Aqui tá falando que é o vô, a avó, o irmão. Não. Ani, ane, acho que é irmão mais velho, irmão mais novo, irmão mais velho, irmã mais velha. Aí aqui tem Ototo e Moto. Acho que é irmão mais novo e irmã mais nova. E aqui Kodomo é criança. Enfim, que são assim. Essa era a parte do japonês. Mas agora eu comecei a fazer em outro lugar. E aí esse aqui é um PDF de um livro que ela usa, que a minha nova sensei usa. E ele é super bonitinho, assim. Ah, e isso aqui é como tipo, como você deve falar. E tá assim porque é tipo o começo, sabe? Então, como é o começo, a gente muitas vezes não sabe ler direito e aí tem aqui pra você conferir. Mas pra treinar o meu cérebro, eu tento ler sem isso. Tá, então essa é a minha pastinha de japonês. Eu mostrei a minha pasta de japonês, a do quarto semestre. Vou mostrar no terceiro semestre que eu fazia mais coisa. Fisiologia tá aqui, mas não tem nada nessa pasta.
Bioquímica 3, a gente tinha que ler vários capítulos de livro. E eu fazia também resuminhos assim, mas a nossa aula era daquele sistema invertido, sabe? Então você estudava e depois ia pra aula. E isso aqui foi muito inútil, gente, os meus resuminhos que eu fiz. Porque eu estudava errado, porque era muito difícil algumas coisas. E aí eu estudava errado, então não adiantou nada, eu não estudei pra fazer a prova. Porque eu pensei assim, já estudei pra ir pra aula, né? Não preciso estudar pra ir pra prova. E realmente funcionou. Eu tirei 7,5 de 10, mas o pessoal tirou nessa média, um pouco abaixo, um pouco acima. E também temos provas antigas. Estudem por prova antiga. Elas dão, tipo, uma ajuda, assim, quando você não sabe como o professor cobra a prova. Aí, aqui temos a Imuno, que é a minha matéria mais amada, gente. Amo a Imuno, ela é perfeita. Tanto é que, tipo assim, tem muita coisa na minha pasta de Imuno, porque eu estudava muito a Imuno. E a minha professora passava muita coisa. E, tipo, eu gostava. Pra mim era muito prazeroso estudar Imuno. Então, eu não tinha problema com isso. Ó, esse aqui é também um resuminho que eu fiz na época sobre MHC. Eles não eram muito grandes e tal, porque a professora passava uns dela também. Por exemplo, esse aqui foi a própria professora que fez. Esse era o meu caderno da aula. E, tipo, são anotaçõezinhas bem feias, né? Ah, não, essa aqui ficou bonitinha, que é uma imunidade adaptativa. Mas, em geral, assim, eu tirava foto do slide e fazia, sabe? Porque era mais fácil do que copiar tudo. Aí, aqui uma tarefinha que ela passou. Vamos ver o que mais temos. Enfim, essa é a minha pastinha de mão. Aqui eu tenho o livro do Abbas, do Hoyt e do Peter Parham. De todos eles, o que eu mais gostei para estudar imuno foi essa do Peter Parham. Na minha opinião, é um livro bem fácil para entender. Se você tá querendo estudar imuno, eu acho que super vale a pena. Aqui também temos da minha segunda prova. Olha só que bonitinho que eu fiz na aula. Enfim, que eu amo a imunologia. É assim, é a minha matéria do coração. Tipo, do ciclo básico pra mim foi a melhor. Apesar de ser muito difícil, o pessoal reclamar bastante dela. Pra mim foi a melhor. Aí temos patologia, que eu tinha... Aí a gente não usava o livro, eu usava resumo de veterano pra estudar, que eram resumos bem bons. E eu acho que eu usava as minhas próprias anotações de aula. Deixa eu ir fechando essas abas, né, pra não fechar de novo o aplicativo. Enfim, aí aqui eram aulas muito densas, a da minha professora, mas elas eram bem boas, na minha opinião. Tipo, muito boas. Deixa eu ver. Uma aula que eu devo ter anotado bastante. Acho que inflamação. Eventos celulares, que é isso? Ah, tá. Eu fazia várias anotaçõezinhas e, tipo, na pré-prova dela você não podia nem respirar, que ela já tava tacando mais matéria. Então, assim, você tinha que estar muito atento. E era assim que eu fazia em patologia. Isso eu faço, gente, em aulas que os professores realmente falam e não só leem em slide, né? Porque, por exemplo, microbiologia, que é a próxima pasta, a minha professora básica, a última, né? Que eu tive 3 professoras. A minha última professora só lia slide, então não tinha por que eu ficar prestando muita atenção. Ler slide eu também leio, né? Então eu cagava pra aula dela, que é essa parte aqui. Então, essa parte aqui eu estudei sozinha em casa, porque, como eu disse, ler slide eu também leio. Então não sentia necessidade, sabe? E essa minha professora, ela realmente não lia só slide, tipo, tinha coisas que você tinha que ir acrescentando. Então, quando eu tenho que acrescentar... gente, se tiver alguma coisa errada, é porque às vezes eu não entendia na aula, mas depois pelo livro eu tentava entender. E sim, nossa, é a matéria que eu falei, eu não sei se eu falei isso pra vocês, mas eu li 10 capítulos de enterobactérias
Não sei quantos eram, na verdade. Eu li todos os capítulos de Enterobactéria no livro e a professora esqueceu de cobrar na prova. Gente, eu fiquei muito brava, porque, nossa, eu perdi um tempão lendo e resumindo todas, pra não cobrar nada na prova. E aí, tipo, eu vou fazendo as minhas anotações aqui por cima do slide mesmo, quando o professor passa o slide antes. Aí eu levo o slide prontinho, então aí eu só acrescento coisas. Por exemplo, esse aqui, só acrescentei algumas informações, sabe? Eu não preciso ficar anotando tudo isso que tá escrito aqui. Eu gosto assim, quanto mais coisas no slide, melhor pra mim. Eu acho que fica mais bonito. E aí, era basicamente isso que eu fazia em microbiologia. E fármaco, a primeira prova de fármaco era bem difícil, na minha opinião. Então, aí aqui a prova antiga de fármaco, que era igualzinha praticamente. Eu não usei o Goodman Gilman, porque era um livro muito difícil, na minha opinião. Tinha muita coisa que os meus professores não cobravam. E aí eu usava mais o Hangendale e o Farmacologia Ilustrada. Gente, esse livro aqui é muito bom, ele é super didático. E de onde eu peguei ele, né? Ele vinha até resumidinho assim. Então era muito fácil de você achar o que você estava procurando. Aí aqui tem vários fármacos. Aí, ó, fechou de novo. Não sei porque ele tá fechando assim do nada. Mas enfim, era assim que funcionava. E aqui temos no segundo semestre. Bioquímica aqui, né, sem comentários. Essa parte que é a bioquímica metabólica eu não entendia nada, né? Então, que pena pra mim. Mas essa parte aqui eu também adoro, que é a parte de replicação, tradução, transcrição. Pra mim, era tranquilo de entender, apesar de que na prova a professora deu uma prova fodida. Desculpa a palavra, gente, mas era muito difícil. E aqui eu tenho prova antiga, um estudo dirigido que aparentemente eu não fiz, eu não lembro de ter feito ele. O Leninger, que a gente precisava ler o Leninger, e se a gente não leu o Leninger, a gente não entendia a parte da minha primeira professora, que era bioquímica metabólica. E eu me ferrei, porque eu não li o Leninger e aí eu não sabia. E essa parte da professora Mariliane era ótima, 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 gente. Juro, era muito gostoso, assim, você aprender sobre essa parte, que são esses daqui os slides dela, né? Então, metabolismo de cálcio e fosfato, metabolismo dos xenobióticos citocromo P450, metabolismo do grupo do ferro e do grupo M, coagulação sanguínea e diabetes periodontite. Gente, é muito gostoso. Eram gigantescos, né? Não, esse aqui não tá pequeno, eu acho que o último era bem grande. Mas, tipo assim, ela dava a aula e ela passava a mesma aula gravada. Então, eu assistia a aula dela presencialmente, fazia as minhas anotações, e aí depois eu assistia a aula gravada e fazia anotação em cima da aula dela. E aí eu estudava por isso. Não precisava pegar livro nem nada. Então, aqui eu fazia as minhas anotações. Vocês podem ver que tem duas cores. Tá, aqui tem três cores. Mas uma cor eu usava para quando eu fazia as minhas anotações em aula presencial. A outra cor eram anotações que eu tirei da aula gravada. E aí, provavelmente, deve ser isso aqui. Essas duas cores devem ser as cores que eu designei pra aula gravada. E aí, eu fazia assim. Porque aí era mais fácil de entender quando eu fiz aquela anotação e por que eu fiz, sabe? E se tiver alguma coisa errada, aí eu já ia lá e sabia, não, eu anotei alguma coisa errada da aula presencial. Então, era bem bom fazer desse jeito. E assim, quem usa iPad, eu recomendo que faça anotações com muitas cores, porque ajuda muito. Aí, isso aqui é anatomia. Essa anatomia é só de cabeça e pescoço. Então, aqui eu tenho uma prova antiga. Acho que tem mais prova antiga, só que eu não tenho aqui. Aí tem os livros, né? Esse aqui meu professor usava. Esse aqui eu não lembro qual que era. Ai, socorro. Ah, o Néter ele usava também, mas
O Grace, esse aqui eu acho que não é um bom Grace. Ah, não, ele tá em inglês, esse Grace. É, tá em inglês. Eu olhava mais as figuras dele que o meu professor usava também. E todos eles eu tirei de grupos do Telegram. Aí aqui... Ah, foi um resumo que eu tava fazendo pra prova, pra eu entender como funcionava e tal. E, gente, quando eu ainda não namorava, pasmem, quando eu não namorava ainda, eu combinei de estudar com meu namorado. Agora, né, meu atual namorado, que na época não era meu namorado, nós éramos ficantes. E aí, ele foi lá me ajudar. Ah, aqui tem mais um livro. Eu não tô achando o estudo que a gente fez. Eu não sei onde tá. Será que é isso aqui? Não. Nem sei o que é isso aqui. Enfim, mas eu fui lá com ele. E aí a gente ficou fazendo um roteiro. Será que... Ah, isso aqui, ó. É. Ai, deixa eu fechar essas outras coisas. Mas foi isso aqui que a gente fez, tipo, porque eu não conseguia, não entrava na minha cabeça como é que funcionavam os nervos, sabe? Ele foi lá e me explicou tudo, super fofo, né? E aí foi isso. Aí a gente fez também o roteiro, a gente repetiu muitas coisas do roteiro. Ele me ajudou a fazer isso aqui também, se não me engano. E ele ficava perguntando toda hora pra mim como é que funcionava a inervação da língua, porque toda hora eu errava. Então a gente fez esse resuminho aqui. Aí eu estudei por isso. Super fofo, né? Mas eu acho que é isso. Ah, não. Bioquímica eu já mostrei. Anatogenética. Ah, genética não tem nada praticamente, porque... Ah, até que tem bastante coisa. Mas é porque era online, então não estudei. E Biocel, que a nossa era a biologia celular voltada pro dente, né? Então aqui um amigo meu, ele fez esse compilado de lâminas. E aí eu estudei isso aqui pra prova prática, pra eu saber, o que é o quê. Então, super legal fazer isso. Tipo, se os seus amigos tiverem essa disposição, é super interessante. E essas aqui eram lâminas que a gente usava na própria aula e foram lâminas que caíram na nossa prova. Então, é bem legal. Aqui eu tenho o livro. Esses dois livros, eles são o mesmo, do Catiburia. A única coisa que muda é que um é uma versão mais antiga que o outro. Aí aqui eram resumos que eu tinha feito, tipo, assim. Ah não, esse aqui é curtinho, tem que ser um maior. Vamos ver o Odontogênese. Aqui, ó, esse tem 4 páginas. E aí eu fazia resuminhos assim, só que no final das contas nem compensava. Era só ler os slides do professor, que tava ótimo. Gente, eu acho que é isso que eu tenho no meu iPad, porque não tem muita coisa nele. Assim, ele é mais pra estudar. E aí eu queria mostrar isso pra vocês, como eu separava as coisas e falar um pouquinho também do meu curso. Porque eu adoro falar, gente. Adoro falar, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar. Acho que até ativar o sininho de notificações, né? Eu vou tentar trazer vídeo essa quinta-feira também, mas é que, juro, tá corrido. Final de semestre é assim que as coisas funcionam. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo!